E o primeiro jogo que eu vou comentar é esse Minnesota contra o Washington Wizards. Esse foi o jogo que abriu a rodada de ontem, jogo disputado lá em Washington, capital, e venceu o visitante. O Minnesota, apesar dos vários problemas que teve ali com turnovers, com falta de criatividade ali no ataque e tal, o Minnesota conseguiu sair com a vitória por 120-106. O Minnesota fez ali um quarto período muito bom, especialmente o Anthony Edwards, né, que foi o grande nome do jogo. Ele sozinho marcou 20 pontos no último quarto. 20. O Minnesota inteiro marcou 38. Só ele marcou 20. Inacreditável que o Anthony Edwards jogou. Ao todo no jogo foram 41 pontos com 7 assistências e 5 de 11 no perímetro. Uma atuação absurda do Edwards. Teve ali os 7 turnovers, que foi um problema. Mas aí, cara, eu coloco os turnovers do Edwards muito mais na conta desse ataque engessado que o Minnesota tem. Esse ataque sem nenhuma mobilidade, sem nenhuma movimentação fora da bola, do que de fato em erros de passe mesmo dele. O Edwards, muitas vezes, ele arriscava um passe um pouco mais difícil, com uma janela um pouco mais fechada, porque não tinha opção. Não tinha ninguém se movimentando, não tinha um bloqueio feito ali fora da bola. Esse ataque do Minnesota é um ataque extremamente engessado. Então, esses 7 turnovers do Edwards, passando aqui um paninho, eu acho que vai muito mais na conta disso do que na conta mesmo dele. Claro, ele errou e tal, tem como, mas pra mim, se ele tivesse num time com um sistema ofensivo mais bem montado, com mais opções e tal, com um ataque um pouquinho mais fluido, com certeza o número de turnovers do Edwards seria muito menor do que tem sido nessa temporada. Ele não tem opção, basicamente. Então, muitas vezes ele tem que arriscar uma jogada mais perigosa por falta de alternativas mesmo. Mas, enfim, independente dos turnovers, foi uma baita atuação do Anthony Edwards. Mais um jogo de 40 pontos dele. O Edwards, ele chegou à marca de 12 jogos de 40 pontos com a camisa do Minnesota. Ele é o segundo na história da franquia com mais jogos de 40 pontos. Ele está apenas do Karl Anthony Towns, que tem 13. E detalhe, o Towns precisou de mais de 200 jogos a mais do que o Edwards para chegar a 13 jogos de 40 pontos. Então, assim... cara, o Edwards, ele tá caminhando a passos largos para se tornar um dos maiores da história do Minnesota. Eu já coloco ele entre os melhores jogadores que o Minnesota já teve. Talvez, em termos de talento, cara, talvez ele só esteja atrás do Kevin Garnett. Talvez. O Edwards, ele já é muito grande pro Minnesota, mano. Já é muito grande. Eu acho ele um cara muito... Ele já se tornou uma marca aí do Minnesota. Já se tornou, cara. E essa temporada dele, apesar dos problemas coletivos e tudo, é uma temporada muito boa. Uma temporada onde ele tá tendo que se adaptar a uma nova função. O Edwards, ele... acho que já dá pra gente cravar isso. Ele virou o armador do Minnesota. Ele é o point guard do Minnesota. Coisa que ele nunca fez na carreira dele. Ele sempre foi um 2. No máximo jogava na 3 de vez em quando. Agora na 1, sendo o armador, sendo o criador, o playmaker principal do time, ele nunca havia sido. Claro, teve momentos onde ele executou essa função, mas nunca de forma fixa. E já faz alguns jogos onde ele é, de forma fixa, o PG do Minnesota. E ele tá mandando muito bem. Ele tá mandando muito bem. Nos últimos 6 jogos, jogando como armador, cara, 33,2 pontos de média com 5,5 assistências. Se esse ataque tem alguma criatividade ainda, é na conta dele. Claro, Julius Randle vira e mexe, entrega um joguinho bom. O DiVincenzo tá numa crescente muito legal. Mas, pensando no funcionamento em si do ataque,
Cara, tudo passa pelo Anthony Edwards. Passa pelos momentos de isolation, passa pelos passes que ele consegue encontrar em meio às dobras que ele vem sofrendo, né? A forma como ele vem explorando as dobras de marcação. E ele tem feito isso bem, apesar do chororô dele aí de algumas semanas atrás, falando que ele não tava feliz em ser tão dobrado assim. Ele pode estar achando ruim, mas ele tá conseguindo lidar com as dobras. Tá conseguindo achar passes, tá conseguindo conectar bons passes, tá conseguindo punir as dobras. Então, tudo passa por ele, cara. Tudo passa por ele. Então, essa temporada do Edwards, pra mim, ela é muito grande por conta disso também. Ele tá num cenário novo. Um cenário onde ele tem que ser o cara do time. O cara, não só o cara de pontuar, mas o cara de fazer o time jogar. E ele tem feito isso muito bem, cara. Tem feito isso muito bem e ontem culminou nessa boa vitória em cima do pobre Washington Wizards, né? Que time que não tem o mínimo... tem a mínima capacidade de fato competir. Ontem o Wizards chegou a incomodar um pouco o Minnesota, mas foi muito mais por conta da falta de criação do Minnesota do que por mérito mesmo do Wizards. O Wizards é um time horroroso. Essa é a grande verdade. Né? Tirando ali Jordan Poole, que é um sopro de qualidade desse time, e os jovens ali que estão se desenvolvendo bem, o Alexar, o Coulibaly, o Carrington, enfim. É um time muito pobre em termos de ideias, em termos de competição. Mas venceu. Vitória é vitória. 21ª vitória do Minnesota na temporada, 32ª derrota do Wizards e rodada foi aberta aí com esse jogo.